Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta. Vamos fazer a penúltima aula aí da previsão. Agora nós vamos falar um pouco sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, que a previsão no edital traz pouca coisa. Uma parte que é disposições preliminares, onde estão aí conceitos, objetivos, princípios mesmo desta lei, que visa a proteção à pessoa idosa e também dos crimes em espécie, lembrando que crimes em espécie são esses crimes cotidianos, não é, do nosso dia a dia. Então vamos lá, começamos então com disposição preliminares. Antes, só lembrando, não é, que nós teremos aí disposições preliminares do artigo 1 ao 7º e dos crimes em espécie do 95 ao 108, para compreender melhor o Estatuto. O Estatuto do Idoso, ou da pessoa idosa, né, ele foi atualizado e não cabe mais do idoso, e sim da pessoa idosa. Ele importa porque é uma lei de proteção a pessoas tido numa situação de vulnerabilidade, né? Muitas vezes ficam pessoas idosas. Deve cair alguma coisa, com certeza, na prova, mas nós poderemos verificar o quanto ele é simples de entender. Muito pouca coisa a se conceituar, diferentemente do Código Penal, do Código de Trânsito, não é? Então vamos lá. Começamos com o artigo 1, que diz que este código, né, esta lei, ela institui o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, considera-se pessoa idosa de 60 anos para cima. Não vamos nos esquecer disso. Pessoa idosa é de 60 anos para cima. Depois nós vamos verificar aí uma situação especial da prevalência ou da preferência que tem pessoas de 80 anos para cima dentre as pessoas idosas. E isso pode ser usado na prova também, constado que pessoa idosa de 80 para cima. Não é, tá? Pessoa idosa de 60 anos para cima e acima de 80 tem preferência para atendimentos, determinados atendimentos aí, dentre o grupo das pessoas idosas. O artigo 2º, a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais, estão dizendo aqui é definição, tá? Estão definindo aqui o que é óbvio, o que deveria ser óbvio para nós todos, que a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Mais uma vez, vemos na lei aqui a preocupação da garantia e de assegurar não apenas as pessoas idosas, como os menores, as mulheres, enfim, as minorias, a todos, indistintamente, o direito, os direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, políticas públicas, né, dentre elas, todas as oportunidades e facilidades. É isso que a lei visa, além da proteção, né, efetivamente, na sua forma tipificada de crimes, como nós vamos ver, mas também de garantir todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. Em que condições? Em condições que são caríssimas para o direito brasileiro, para a sociedade brasileira e para os direitos humanos. As condições de liberdade e de dignidade. Não há um se não houver o outro. Não há dignidade se não houver liberdade. Não haverá liberdade plena, suficiente, aceitável, se não houver a dignidade. Artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, ou seja, de todos, não é? Assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade.
vamos guardar, absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, ou seja, resumindo, à dignidade humana. Parágrafo 1º diz: a garantia de prioridade, essa garantia de prioridade compreende 1. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos. Vocês me perdoem, pessoal, agora vai começar uma sessão aí de funk aqui perto. Provavelmente isso vai atrapalhar, vou fechar um pouco aqui para tentar não atrapalhar muito a gente. Mas aqui é periferia, e como toda periferia, nós temos problema com perturbação de sossego também, não é? Enfim, vamos seguir. Parágrafo 1. A garantia de prioridade, essa prioridade que diz o caput do artigo 3, compreende o atendimento preferencial imediato, e individualizado, não é em grupo de idosos, é individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. 2. A preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Específicas a quem? A pessoa idosa, a garantia de todos esses direitos. E 3, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da pessoa idosa. Essa parte, como eu disse, é de definição, é conceitual, não é? Aqui não se penaliza, aqui não se prevê penalização nessa parte. Artigo 3º, parágrafo 1, a garantia de prioridade compreende, é sequência ainda daquela que nós estávamos lendo, o item 4, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Então, a preocupação aí é desse convívio, dessa integração com a pessoa idosa com as gerações que posteriores, tá? 5º, priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família. Priorização do atendimento da pessoa idosa pela sua própria família. Assim, moralmente até falando, é a primeira que deve intervir, é a própria família, não é? Em detrimento do atendimento asilar. Então, a família tem que atender o idoso prioritariamente em detrimento ao asilo, né? A abandoná-la, a interná-la no asilo, tá? Exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Não é? Então, aquelas famílias que, de fato, vivem uma situação econômica terrível, que não consegue bancar a própria sobrevivência, é uma exceção a essa determinação legal. Então, a priorização do atendimento da pessoa idosa por sua família, ao invés de o atendimento de asilar, exceto aqueles que não podem, desde que essas famílias, então, possam, de fato, arcar com isso. Mas se a família não tem condição de a própria sobrevivência, como é que ela vai cuidar da pessoa idosa, não é? Aí a própria lei tem que proteger a pessoa idosa e garantir para ela a assistência asilar que seja. 6, capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas. Então, toda uma preocupação com a capacitação e essa reciclagem é o aperfeiçoamento, a atualização desses serviços, não é? É isso que se chama de reciclagem no serviço público. 7, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento, ou seja, a preparação da humanidade, da sociedade para a velhice, não é? Para a condição de pessoa idosa, que todos nós chegaremos lá, se assim Deus o permitir, se estivermos vivos, né? E chegar até lá. Então, precisa haver, de fato, uma preparação para isso, não apenas para aqueles que estão a caminho da idade, não é? Da caracterização da pessoa idosa, como também da própria pessoa idosa, que muitas vezes chegou nesse ponto da vida, nesse estágio da vida, sem preparo nenhum, sem entendimento nenhum.
E é claro que isso ajuda e ajuda muito, porque vai modificar, ou pode modificar, transformar a sua própria visão do mundo, não é? De mundo, de si mesmo e do seu papel no mundo ainda, da sua importância no mundo. O 8, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Tem que estar garantido. 9, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, quando vem a restituição de imposto de renda, o primeiro lote é sempre voltado às pessoas idosas. Isso já ocorre. Parágrafo 2º, entre as pessoas idosas é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, foi aquilo que eu falei agora há pouco, atendendo-se suas necessidades sempre, preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Ou seja, se no consultório médico, lá no UPA da vida, não é? Existe um grupo de pessoas ali idosas, 5, 6 idosos, e dentre eles, 1 ou 2 têm mais de 80 anos, essas pessoas têm prioridade de atendimento sobre estes, mesmo que tenham chegar depois. É isso que a lei diz. Então, o atendimento especial aos maiores de 80 anos. E vamos tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, não é? Isso é questão de prova. Aparecer lá para você que a idade especial é 70, 73, 75, vamos lembrar, 80 anos, para não incorrer erro, mas pessoa idosa é acima de 60. Artigo 4. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência. De qualquer tipo de negligência. Discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Aqui já está dizendo que será punido. Mas ainda aqui não aparece que tipo de punição. Não é? Aqui são considerações iniciais, vamos assim dizer. Parágrafo 1. É dever de todos, prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. Então, se cai uma questão lá, dizendo que é dever exclusivo do Estado, a proteção dos direitos da pessoa idosa, está errado. Está errado. É dever de todos prevenir. Parágrafo 2. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção, veja que trabalha-se isso muito com a prevenção, outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Novamente, nós trabalhamos aqui, neste caso, com a responsabilização da inobservância, da negligência às normas de prevenção, sempre trabalhando a prevenção. Artigo 6º, todo e qualquer cidadão, tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento, ele tem obrigação legal e também moral, evidente, de comunicar à autoridade competente. O artigo 7 diz: os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municípios da pessoa idosa, previstos na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 94, cuidarão pelo cumprimento dos direitos das pessoas idosas definidos nesta lei. Então, esses conselhos zelarão. Não significa que eles são responsáveis únicos pela garantia dos direitos da pessoa idosa, a proteção da pessoa idosa. É que esses conselhos, a eles foi incumbido o zelo para que se cumpra os direitos da pessoa idosa que estão definidos nesta lei, não é na lei, no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, não vamos esquecer os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais da pessoa idosa. Agora nós vamos para o capítulo 2 dos crimes em espécie, como nós falamos, aqueles crimes que acontecem no nosso dia a dia, não é? No nosso cotidiano, é isso que é crime em espécie. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal incondicionada. Então já começa dizendo que tipo de ação penal são os crimes
que são definidos na lei, no Estatuto da Pessoa Idosa. São de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 82 do Código Penal, que nós trouxemos aqui, está aqui nesse slide, para que você lembre, para que você saiba, para que você não precise abrir o Código Penal para ver qual que é. Está aqui para ver. Muito bem, mas o que quer dizer isso na verdade? O que importa isso na verdade? Importa é que todos os crimes definidos nessa lei não dependem da vontade da vítima para que seja representada. Elas são de ação penal pública incondicionada, é incondicionada à vontade da vítima, não é? É o Ministério Público que entra com a ação. Isso é importante saber também. Lembram do Código Penal, ameaça, por exemplo, crime de ameaça? O crime de ameaça, no crime de ameaça, a pessoa faz o boletim de ocorrência no DP, mas ele só vai para frente se a pessoa representar. Ela precisa ter interesse em representar aquilo. Se ela não representar num prazo X, morreu, ficou por ali. No caso dos crimes definidos aqui na lei do Estatuto da Pessoa Idosa, elas são ações penais públicas incondicionadas, ou seja, independe da vontade da vítima. Uma vez feito o boletim de ocorrência, sendo levado ao conhecimento da autoridade competente, autoridade policial competente, a partir daí é com o próprio Ministério, não é? É o próprio poder público que move essa ação. Então, é ação penal pública incondicionada. Artigo 96, discriminar pessoa idosa. Discriminação é diferente do preconceito, não é? O preconceito, ele é uma questão de educação, se resolve com educação. Agora, discriminação é que, quando, por conta de determinado preconceito, você discrimina, ou seja, você isola, separa, não trata da mesma forma como é tratado todo mundo. Você lhe impõe proibições e restrições que não cabem e que não são impostas a todo mundo. Isso é discriminação. Então, discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar serviços, não é? Ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. Então, quando você assim agir, discriminando a pessoa por motivo de idade, existem vários tipos de discriminação. Mas quando ela ocorre por motivo de idade, a pena é reclusão de 6 meses a 1 ano, além da multa. Então, agora que está tratando dos crimes, já temos as penas, não é? Aqui, o ato tipificado, ele já prevê a pena também. Parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo que seja. Numa festa, né, em público, ali em frente de outras pessoas, na frente da família, enfim. Parágrafo 2. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Então, se o agente que discriminou, que agiu dessa forma, for responsável de dar os cuidados e de proteção, for responsável pela pessoa idosa, a pena, então, é aumentada em 1/3. Parágrafo 3, não constitui crime, não é crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Então, se a pessoa idosa for negado um crédito, não é? Um crédito bancário, financeiro, por conta do superendividamento dela, isto não constitui crime. Tá certo? Isso é proteção ao crédito, não é? É uma outra questão, mas não constitui crime. Então, quando não constitui crime para a pessoa, né? Isso também pode ser uma pergunta. Não constitui crime a pessoa idosa. Vamos lá, a gente pega aqui. Não constitui. Dificultar seu acesso a operações bancárias, dificultar seu acesso aos meios de transporte, negar crédito à pessoa superendividada e coloca uma outra lá qualquer. Então, uma boa pergunta. A resposta correta seria negar o crédito
a pessoa super endividada. Artigo 97, deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Vejam bem, é socorrer a pessoa idosa quando for possível, sem que a pessoa corra risco, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, se lhe perguntar se a pessoa é obrigada a prestar, se qualquer pessoa é obrigada a prestar assistência à pessoa idosa em situação de iminente perigo, se toda pessoa é obrigada, a resposta é sim, desde que seja possível fazê-lo sem risco pessoal. Esse é um detalhe do artigo que deve ser guardado para que nós não corramos o risco de errar. Artigo 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Detenção de 6 meses, de 6 meses a 3 anos, além da multa. Tá certo? Então, não se pode abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres. Abandonar, aqui está dizendo abandonar. Abandonar quando você deixa lá e não... porque existem várias situações, evidentemente. Mas o abandono significa você deixar lá e não aparecer mais. Não está nem aí com a saúde da pessoa que está acompanhando. Ele tem que saber interpretar o que é isso. Abandonar é isso. Eu abandono algo naquele lugar e não ligo mais para aquilo. Isso é abandonar. Ou não, prover suas necessidades básicas. Básica é alimentação, saúde, né? Básicos para viver. Quando for obrigado por lei ou por mandado. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa. Expor a perigo. Submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. Então, são diversas situações. Impor ao perigo a integridade e a saúde, você impõe o perigo, a saúde física e mesmo psíquica, quando submete ela a condições desumanas. Isso qualquer pessoa. Ou situação degradante, qualquer pessoa fica sujeita ao perigo de sua integridade e a saúde física e psíquica, não é? Neste caso aqui, o objeto de proteção é a pessoa idosa, então é a ela que nós estamos nos referindo. Ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Muitos casos, assim, que a pessoa idosa é tratada numa casa como se fosse uma escrava, não é? Como se fosse um serviçal, e a ela são colocados trabalhos excessivos. Inadequados por quê? Porque muitas vezes exige força, colocar na situação de perigo, mexer com substâncias, materiais que são perigosos, não é? Subir escadas, por exemplo, não é? Inadequado e coloca a pessoa em situação de risco. Detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, da detenção já vai para a reclusão, de 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos. Aqui não cabe multa. No parágrafo 2, se disso resultar a morte, reclusão de 4 a 12 anos. Então, vamos perceber o quanto aumenta a pena, não é? Em virtude daquilo que se provoca na pessoa idosa. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano, além da multa, obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Você não vai assumir o cargo público por causa da sua idade. Negar a alguém por motivo de idade emprego ou trabalho. Olha, o cargo você é até bom para isso aí e tal, mas a tua idade, não vou poder, por causa da tua idade. Neguei o trabalho. Primeiro é cargo público, agora é um trabalho qualquer, tá? No mundo privado mesmo. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa.
não é? Então, a pessoa recusa, ela retarda ou dificulta o atendimento ou deixa de prestar assistência à saúde sem justa causa, né? Sem uma explicação para isso, a pessoa idosa. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Bom, isso aqui é natural e também quem fizer isso responde por isso, né? Nós bem sabemos. E isso é por qualquer razão, né? Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Também é algo que já está aqui colocado, tipificado como crime, né, com sua penalização, mas isso também é um pensamento lógico, né, não tem como errar. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedido nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa, pena de 6 meses a 1 ano, além da multa. Artigo 102, apropriar-se. Esse aqui é um que tem forte possibilidade de cair. Porque acontece muito. Artigo 102, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, além da multa. Então, que a pessoa recebe, como representante, recebe a pensão, por exemplo, da pessoa idosa e gasta com ela. Não gasta com a pessoa idosa, compra coisa para ela, deposita no banco, né, faz uma cadeia de poupança para si. É disso que trata a lei. Essa aqui é bom guardar. 103, negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa como abrigada por recusa dela, né, em outorgar procuração à entidade de atendimento. Então, ela vai ser, tem uma entidade, né, que é uma entidade de atendimento, que a pessoa idosa busca o abrigo, não é? Mas a pessoa idosa se recusa a assinar, não é? Em outorgar a procuração a esta entidade. A entidade não pode lhe recusar abrigá-la, né? Isso é contra a lei. Então, negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa por esta razão, em entidades de atendimento. Artigo 104. Reter o cartão magnético da conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa. Então, reter o cartão magnético, de qualquer forma, bem como qualquer outro documento, com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Então, a pessoa está devendo, deixa sua identidade aqui. Quando você tiver o dinheiro, você vem, paga, te devolve a identidade. Artigo 104, detenção de 6 meses a 2 anos, além da multa. Artigo 105, exibir ou veicular, né? Veicular nas redes sociais, na imprensa, não é? Publicar, né? Veicular é isso, publicar, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Então, não pode ser ridicularizada nas redes. Tá certo? Não pode. Pena, detenção de 1 a 3 anos, além da multa. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles de dispor livremente. Então, aqui, nesse caso, a pessoa se prevalece da incapacidade de discernimento dos atos, né, da pessoa idosa, para que ela outorgue a ele uma procuração, para que ele administre os bens e disponha desses bens da forma que bem entender. Pena de reclusão de 2 a 4 anos, não cabe multa. Artigo 107. Coagir, de qualquer modo, a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Reclusão de 2 anos a 5, de 2 a 5 anos. Aqui, coagir é forçar. Forçar a pessoa idosa
de qualquer forma, por ameaça, por imposição, de qualquer forma, de qualquer modo, se pode imaginar. Se ela coagir, se ela forçar a pessoa idosa a doar qualquer coisa, a contratar qualquer serviço, a testar ou outorgar procuração, ela estará cometendo o erro, o crime previsto no artigo 107, com reclusão de 2 a 5 anos. E o artigo 108, que eu acho que terminamos por aqui, não é? O artigo 108 é lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Ou seja, você lavra um ato notarial que envolve aquela pessoa idosa que não tem discernimento sobre aquilo que está fazendo, sem a presença de um representante legal. Vamos lá. O que nós. Bom, reclusão de 2 a 4 anos e o que são atos notariais, afinal? Atos notariais podem ser divididos em atos principais, aqueles lançados nos livros de notas, como escrituras, testamentos, procurações e atas notariais. Atos secundários são os lançados nos próprios documentos apresentados pela parte. Exemplo, o reconhecimento de firma que a gente faz no cartório, não é? Por semelhança, ou autenticação de documento. Atos mistos, não é? Um e outro, são praticados fora dos livros de notas e do protocolo notarial, mas com registro no tabelionato. Exemplo, as firmas por autenticidade, não é? Lançado no documento na frente do tabelião, é feito na frente do tabelião, e a aprovação de testamento cerrado, são exemplos disso. Muito bem, nós encerramos por aqui, lembrando que este é a reclusão de 2 a 4 anos. Este aqui, de fato, é simples, né? Essa lei é simples, mais fácil de guardar e de compreender. Trouxemos aqui apenas uma fonte, que é essa que esclarece sobre os atos notariais. Até mais, então. Daqui a pouco nós traremos a última aula, que é sobre o Estatuto do Desarmamento. Vamos estudando, vamos nos preparando com muita tranquilidade, prestando atenção naquilo que nos interessa efetivamente, aquilo que nós entendemos que possa cair efetivamente. E lembrando, a prova não é para a Ordem dos Advogados do Brasil. A prova é para um concurso de guardas civis municipais de São Bernardo do Campo, que devem ter, assim, se espera a administração, de uma forma geral, que ele tenha um conhecimento mínimo daquilo que ele vai enfrentar, daquilo que ele tenha lá. Não será cobrado de vocês absurdos. Então, fiquem tranquilos. Até mais.